Bem-vindo à nossa 8ª aula do curso de investimentos para iniciantes. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Se você está caindo de paraquedas nesse vídeo, essa aula faz parte de um curso de 10 aulas. Dá uma olhada aqui no link da descrição, a gente tem lá a playlist para você acompanhar o curso inteirinho. Bom, nessa 8ª aula a gente vai falar sobre impostos nos investimentos. E como já dizia Benjamin Franklin, a gente só tem duas certezas nessa vida. A primeira é a morte e a segunda é que a gente vai pagar imposto. Não tem jeito. Ninguém gosta de pagar imposto, não é mesmo? Então, a melhor forma é você se programar, você fazer um bom planejamento para que você pague o mínimo de imposto possível. Nos próximos minutos, a gente vai entender como é que funciona o imposto em cada um dos investimentos e isso vai te ajudar a buscar isenções, a buscar a menor alíquota, a buscar a melhor forma para você pagar menos impostos de uma forma lícita, sem você fazer nada de errado. Eu sou Leonardo Alves, sócio da CXBR Capital, um escritório de investimentos e soluções financeiras. O nosso trabalho é te ajudar a cuidar melhor do seu dinheiro, tomando as melhores decisões financeiras. Se você precisa de ajuda profissional para investir o seu dinheiro, já clica aqui embaixo no link que eu deixei nos comentários que eu vou te ajudar pessoalmente. E se você ainda não segue nosso canal, já segue aqui embaixo para não perder conteúdos importantes. Bom, vamos abordar nessa aula aqui as 3 categorias de investimentos que a gente tem tratado aqui no curso: as rendas variáveis, as rendas fixas e também os fundos de investimentos. A gente vai começar falando aqui do imposto nas rendas fixas. A maioria das rendas fixas que nós falamos aqui nesse curso, elas são isentas de imposto de renda. O LCA, LCI, CRI, CRA, debêntures incentivadas. Não falamos muito da poupança, mas ela também é isenta de imposto de renda. Bom, o governo dá isenção para esses investimentos justamente para ele fomentar o investimento nessas áreas de infraestrutura, na área imobiliária, na área do agronegócio. Bom, mas além dessas rendas fixas, existem outras rendas fixas que são sim tributadas. Se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre as rendas fixas, a gente falou desse tema lá na aula 5. Estou deixando aqui um card para você clicar e assistir depois que acabar esse vídeo aqui. As rendas fixas são tributadas, são normalmente os CDBs, os títulos públicos e também debêntures que não são incentivadas. Essas aqui são as principais. Também tem as LFs, que normalmente tem ali uma faixa maior de investimento, elas também são tributadas. As rendas fixas, de forma geral, elas seguem a tabela regressiva de imposto de renda. Isso quer dizer que quanto mais tempo o seu dinheiro fica investido, menos imposto você vai pagar. Lembrando sempre que nos primeiros 30 dias pode ter aí a incidência do IOF, que nos primeiros dias é super alto, depois de 30 dias essa alíquota é zerada. Mas o imposto mais importante aqui é realmente o imposto de renda. Eu vou colocar uma tabela aqui no vídeo para você, mas para você entender, se o seu dinheiro ficar aplicado nessa renda fixa de 0 até 180 dias, você vai pagar uma alíquota de 22,5%. De 181 a 360, a alíquota de 20%. De 361 a 720, 17,5%. E acima de 720, você vai pagar uma alíquota de 15%. Então, vamos colocar aqui um exemplo para você. Se você investir R$1.000, depois de 3 anos, esses R$1.000 chegaram a 1.500, por exemplo, esse imposto vai incidir sobre os R$500, ou seja, aqui o imposto só incide sobre a rentabilidade, sempre sobre a rentabilidade, e aí vai depender do tempo que você ficou investido. Se a gente lembrar da nossa tabela, esse investimento aqui ficou 3 anos, acima de 720 dias, quer dizer, a alíquota vai ser de 15%. Nesse caso específico, o rendimento foi de 500, 15% sobre o 500 vai dar lá um imposto de R$75. Nas rendas fixas, o imposto é sempre retido na fonte, ou seja, você não vai precisar recolher DARF, não vai precisar fazer nada. Quando você resgata esse título, ou quando esse título é liquidado lá no vencimento, o imposto de renda já é retido na fonte e o que você recebe já é líquido. Vamos falar agora então do imposto de renda sobre as rendas variáveis. As rendas variáveis foram o tema da nossa aula número 6,
Se você não acompanha a aula lá, estou deixando aqui o link da aula, dá uma olhadinha lá, confere para a gente se aprofundar um pouco mais nos títulos de renda variável. Aqui eu estou falando de ações, fundos imobiliários, ETFs e também BDRs. Vamos começar então falando aqui do imposto sobre as ações. Via de regra, como é que funciona o imposto nas ações? Ele é de 15% sobre operações normais e de 20% sobre o day trade. Qual que é a diferença? Uma operação normal é aquela que você compra uma ação em um dia e vende a partir do dia seguinte, que você fica um certo tempo com essa ação. Nessa operação, que pela receita ela é chamada de operação normal, ela tem um imposto de 15%. Sobre o day trade, o que é o day trade? É aquela operação em que você compra e vende a ação no mesmo dia. Se você comprar e vender no mesmo dia, a alíquota vai ser de 20% sobre o ganho. Quando a gente fala aqui sobre ações, a gente tem um detalhe. Aqui no Brasil, a Receita te dá uma isenção de até R$20 mil de vendas em um mês. O que isso quer dizer? Se a somatória de todas as suas vendas durante um mês ficarem até R$20 mil, você tem isenção de imposto de renda. Se você vender mais do que R$20 mil, aí sim você vai ter que recolher esse imposto de renda. Lembrando que é sempre importante você sempre anotar e sempre declarar todas as suas operações em ações, mesmo que sejam isentas. Além disso, se você tiver prejuízo nessas operações, você também tem que anotar e também tem que lançar no seu imposto de renda, porque esse prejuízo que você tem com operação com renda variável, você pode abater em operações futuras. Ou seja, se você tem uma operação hoje, você teve prejuízo. Daqui um mês, 2 meses, daqui um ano, você teve uma operação com ganho, esse prejuízo que você teve aqui, você vai poder abater do ganho futuramente. Então, no fundo, esse prejuízo vai te virar um crédito tributário. Então, é importante você ter isso daqui anotado. Se a gente for colocar um exemplo aqui, então, se você vendeu as ações e teve um lucro de R$5 mil nessa operação, essa daqui foi a sua única operação nesse mês. Essa venda não chegou em R$20 mil, então nesse caso você não tem que pagar imposto de renda nenhum. Agora, se você fez várias vendas durante o mês, essas vendas passaram de 20 mil e você teve aí um lucro, um ganho de 5 mil reais. Nesse caso, você vai ter que fazer uma DARF, declarar uma DARF lá com o código 3015 e colocar ali uma alíquota de 15% e fazer o recolhimento dessa DARF. Vamos falar então dos fundos imobiliários, como é que funciona aqui. Eles têm uma tributação parecida com a das ações, mas aqui a alíquota é sempre de 20%. Ou seja, você vendeu um fundo imobiliário com ganho, vai ter uma alíquota de 20% sobre o ganho dessa operação. Lembrando que aqui também não tem aquela isenção dos 20 mil que tem lá nas ações. Aquela isenção só vale para as ações. Além disso, os fundos imobiliários normalmente pagam mensalmente os proventos ali. Esses proventos, sim, são totalmente isentos do imposto de renda. Mas a venda com ganho é tributada e é você que tem que fazer a DARF e fazer o recolhimento. Bom, vamos falar de ETF então. A ETF é um pouco mais complexa porque ela vai depender da carteira dessa ETF. Então a gente tem basicamente ETFs que tem na sua carteira títulos de renda fixa ou ETFs que tem títulos de renda variável, que tem ações dentro da carteira. E essa que é a grande diferença na tributação da ETF. Então, o que determina a tributação de um ETF de renda fixa é justamente os títulos que compõem essa carteira. Quanto maior for o prazo dos títulos que compõem a carteira do ETF, menor vai ser a tributação. Então, pensa lá, se nessa carteira for composta de títulos com vencimentos curtos, ou seja, igual ou inferior a 180 dias, a alíquota vai ser de 25% sobre o seu ganho. Se nessa carteira de ETFs o vencimento dos títulos for entre 181 e 720, a sua alíquota vai ser de 20%. Ou, se for maior de 720 dias, a alíquota vai ser de 15%. Isso daqui você encontra na descrição do ETF quando você compra e fica tranquilo que essa tributação do ETF é na fonte. A tributação do ETF com imposto de renda fixa
é na fonte, senão a gente ia ficar doido tendo que buscar sempre qual que é a carteira desse fundo. Mas fica tranquilo, quando você vende um ETF de renda fixa, esse imposto já é recolhido na fonte e o que você recebe já é líquido do imposto de renda. Mas tem também o ETF composto de ações, o ETF de renda variável. Nesse caso, ele tem uma tributação parecida lá com a das ações. A grande diferença é que aqui você não tem a isenção dos R$20.000. Os R$20.000 é só para as ações. Aqui a alíquota vai ser de 15%. Então você vendeu um ETF com ganho, você vai ter ali 15% de tributação. E nesse caso de ETF de renda variável, você vai ter que criar a DARF e fazer o recolhimento. Esse recolhimento é por conta do investidor. Bom, por último aqui, o título de renda variável são os BDRs, que eles são mais simples. Eles possuem uma tributação bem parecida com a das ações, ou seja, 15% sobre operações normais de swing trade e 20% sobre as operações de day trade. A diferença aqui, importante aqui, não tem a isenção dos 20 mil no total de vendas no mês e, além disso, todos os dividendos que você recebe de BDRs também são tributados, diferente das ações, que os dividendos são isentos, os fundos imobiliários, dividendos são isentos. Aqui nos BDRs você tem que pagar imposto sobre os dividendos também. Vamos falar então sobre fundos de investimentos, como é que é o imposto nos fundos de investimentos. Bom, para fins de imposto de renda, a gente pode dividir os fundos de investimentos em 3 categorias. Começando aqui pelo mais simples. O mais simples é o fundo de investimento que investe em ações. Esse fundo de investimentos que investe em ações, ele vai ter uma alíquota de 15%, independente do período que você ficar aplicado, independente da carteira desse fundo, a alíquota vai ser sempre de 15% sobre o seu ganho. E aí entram os outros tipos de fundos, que aí vai depender da carteira desse fundo. É isso mesmo, você vai ter que entender o que está composto nesse fundo. E aí, quando você investe naquele fundo, normalmente já tem no nome dele se ele é um fundo de longo prazo ou é um fundo de curto prazo. O fundo de longo prazo, ele é um fundo em que o vencimento médio da carteira dele é maior do que 1 ano. E aí sim, nesse fundo de longo prazo, como é que funciona? Vai depender do tempo que você fica investido, seguindo ali aquela mesma tabela da renda fixa no imposto de renda. Se você ficar até 180 dias, 22,5%, de 181 a 360 dias, 20%, de 361 a 720 dias, 17,5%, e mais do que 2 anos, mais do que 720 dias, 15%. Então, no longo prazo, você vai ter todas essas faixas aí, vai depender do tempo que você fica investido. Já no fundo de curto prazo, ou seja, se esse fundo de investimento tiver ali formado por ativos de curto prazo, com vencimento menor do que 1 ano, aí sim você vai ter só 2 faixas. Se você ficar nesse fundo até 180 dias, você vai pagar 22,5%. Se você ficar nesse fundo mais do que 180 dias, independente se for 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai pagar uma alíquota de 20% sobre os rendimentos. Então é sempre importante a gente verificar qual que é, isso aí tem no Estatuto do Fundo, você pode perguntar também para o seu assessor de investimentos, ele vai ter essa informação de forma muito prática e você vai entender qual que é a alíquota máxima e como é que você pode tirar o melhor possível dos seus investimentos. Bom, a gente viu hoje como é que funciona o imposto de renda nos diferentes tipos de investimentos, renda variável, na renda fixa e também nos fundos de investimento. É sempre importante você acompanhar isso no dia a dia, você entender como é que funciona o imposto para que você tenha uma maior eficiência tributária. Lembrando aqui que vários investimentos têm sim a incidência do IOF. IOF nos primeiros dias é super pesado, então é importante você entender isso. E se for um investimento de curtíssimo prazo, fale com o seu assessor que você vai precisar desse dinheiro em 1 semana, em alguns dias, que ele vai buscar investimentos que não tenham IOF para você não levar essa mordida. Obrigado por acompanhar essa aula até aqui. Fique atento às isenções e tabelas regressivas. Conte sempre com a ajuda de um bom profissional. E não esquece de conferir os livros abaixo aqui
da lista que podem te ajudar nos próximos passos nos seus investimentos. E lembrando, se você precisar de ajuda profissional para investir o seu dinheiro, clica aqui no link que eu deixei nos comentários que eu vou te ajudar pessoalmente a investir melhor esse dinheiro dentro do seu perfil. Se você ainda não segue nosso canal, aproveita, já clica para seguir, ativa o sininho para não perder conteúdos importantes que a gente está trazendo por aqui. Você tem dúvidas ou sugestões? Deixe nos comentários desse vídeo, que os seus comentários podem virar um futuro vídeo aqui no canal. Um grande abraço e que Deus abençoe todos vocês.